Olá pessoal, tudo bem? Quem sabe agora, nessa videoaula, vamos conseguir encerrar o nosso estudo de casos? Bacana, né? Olha que legal, gente. Pegamos um exemplo simples, como alguém deve ter verificado nos seus livros de referência, tá? Que eu sempre indico para vocês, o Vitigero, o Gil Del Toro, o Kozov, né? Pegamos um exercício que está lá resolvido de maneira bem simples, né? Um tanto quanto sintética, bem lá, né? Coisa bem reduzidazinha, e a gente, né, expandiu, ampliou, tá? E eu ainda vou dizer o seguinte, Marco, está esgotando todas as possibilidades de cálculo nesse exercício? Evidentemente que não, tá? Mas eu tenho certeza, cônscio do que eu estou dizendo, que da maneira como estão fazendo, esse tipo de abrangência e de análise dá para vocês uma visão super, mas muito bem real, mas muito bem ajustada e panorâmica e completa do que se trata de fato esses modelamentos dos motores de indução, tá bom? Então, estamos num momento muito interessante da nossa conversa aqui e eu quero aproveitar e vou começar a falar, né, esse nosso, quem sabe, último módulo relativo a esse estudo de casos, pegando a última pergunta, tá? Porque eu faria o seguinte: modele, apresente um espectro, um esboço da curva conjugada de velocidade deste motor. Quando eu peço isso, gente, olha só a proposta. Eu estou começando a falar dessa curva praticamente ao término do exercício. Para quê? Porque nós temos muitos dados importantes de velocidade de conjugado e um esboço legal, tá? Uma apresentação bacana, consistente de uma curva. Não pode ser aquela caricatura, aquela coisa jogada, apresentada, às vezes até disforme. Não, uma coisa bacana, uma coisa consistente, que quem bate o olho veja, apesar de um esboço, informações importantes estão contidas ali. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Veja se vocês concordam comigo e vamos caminhando ao mesmo tempo, fazendo a última parte do exercício com a penúltima, uma coisa ajudando a outra nesse movimento aí mais ou menos simultâneo, tá? Então, vejam só isso aqui. Torque por velocidade. O que nós concluímos na letra C, na terceira parte desse exercício? Que esse motor, esse nosso que está sendo analisado, 10 HP, 220 volts, 6 polos, trifásico, etc., é de fato um motor de gaiola, na verdade? Então, o que eu vou fazer? Já vou aqui adiantar o perfil clássico de uma curva conjugada de velocidade de uma máquina de gaiola. Tá certo? Apesar do esboço ter sido traçado, desenhado de maneira cuidadosa, um desenho tá bonitinho, isso é pouco, isso é quase nada, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. De cabeça, em função dos exercícios já resolvidos, e vocês têm isso aí já registrado e documentado com o seu material. O que é isso? Não é conjugado de partida? Se não me falha a memória, por volta de 77 Nm. Simples assim. Simples assim. Tá? Sabemos que, olha isso aqui, os 65 Nm representam o conjugado nominal desse motor. Já perceberam? Todos os valores relativos ao modelamento de Thevenin aplicado ao circuito equivalente do motor de indução. Só que esse torque, ele foi registrado em quem, senhores? Em nível de velocidade nominal, escorregamento de 3%. E para ser exato, tá? 1.200 vezes 0,97, é uma velocidade de 1.164 RPM. Nenhum RPM a mais, nenhum RPM a menos. Essa é a velocidade que me propiciou esse conjugado nominal desse motor. Só que antes, na letra C, na letra A, houve um cálculo de um outro conjugado que não era nominal, mas era um conjugado dentro da faixa operacional do motor, entre vazio e carga nominal, me parece na casa de 45 Nm, tá? Então, ó, para esse conjugado, uma velocidade de S de 2%, está na mão, 1.200 vezes 0,98, 1.176 RPM. Tá legal? Olha bem, nós estamos enriquecendo esse esboço com informações já levantadas ao longo desse cálculo, e olha que não foram poucos. Outro dado interessantíssimo, para quem está aqui, o nosso famoso ponto B, conjugado máximo, ou seja, algo em torno de, se não me falha a memória, 174, 175 Nm, tá? E que ocorreu a uma velocidade de, se não me falha a memória, a um escorregamento de 19,2%, por volta dos 20% colocados aqui. Então vamos lá, vezes ponto 1.200 vezes 1 menos ponto 19,2.
1.169,5 nós arredondamos para 969, nós arredondamos para 970, não foi isso? Podem conferir nos seus valores aí, aproximadamente 970 RPM. Olha quão rico fica a nossa curva, tá? Perfeito? E não paramos por aí não, por quê? Porque na videoaula anterior, a gente, mesmo sabendo que essa máquina era uma máquina de gaiola, nós fizemos uma suposição, qual? Admita que essa máquina seja uma máquina de rotor bobinado. E calculamos, inclusive, o reostato de partida, que deveria ser acrescentado ao rotor, para quê? Para que esse conjugado aqui, esse aqui que é o máximo, que está acontecendo a essa velocidade, passasse a acontecer aonde? Com o rotor parado, no instante de partida. Então fizemos isso aqui, nós transferimos essa curva, tá? Trazendo o conjugado para cá, e para isso inserimos um reostato de, me parece que 0,606 miliohms, ou 0,606 ohms. Para quê? Para deslocar o conjugado máximo de posição. Não mexer no valor dele. Lembra? Nós não queremos alterar o valor do conjugado máximo. Queremos alterar a velocidade na qual ele estava acontecendo. E quando nós fizemos isso, nós constatamos uma série de fatos interessantes, que a corrente aqui, a essa velocidade, foi a mesma dessa. Claro, porque para deslocar o torque para cá, se o torque é proporcional a I2 ao quadrado, lembram? 1 sobre ômega S, vezes Q1, vezes R2 sobre S, vezes I2 ao quadrado. E o que é corrente se não tensão sobre impedância? A tensão é de términa, não tem jeito de mudar, não depende da carga. E aquele denominador, tá, é que ficou a grande questão. Se eu quero manter a corrente, porque eu preciso manter o conjugado, basta manter essa impedância dentro desse denominador constante, o sistema inteiro, ou seja, mantendo esse fator de potência uniforme, em toda essa extensão. É o que fizemos. Nós mantivemos a impedância equivalente, mesmo com exceção dessa resistência, porque aí você fala assim, poxa, mas eu inseri uma resistência, como é que a impedância ficou do mesmo tamanho, do mesmo valor em ohms? Não esqueça que o escorregamento desmoronou, tá? Mas o escorregamento atua na reatância, mas a reatância é um dos catetos que, junto ao elemento resistivo, vai definir a hipotenusa, e fator de potência é um componente escalar, lida com o módulo da impedância, não se esqueçam disso. Então, essas variações entre resistência e reatância são naturalmente compensáveis para quê? Para que o valor ômico da impedância resultante não se altere, porque no frigir dos ovos, ela que vai atuar sobre o valor da resistência. Joinha? Viram a quantidade de potência que esse reostato vai ter que dissipar? Perfeito? Claro, ele reduziu a corrente, reduz. Aliás, se você fez a conta, me parece que a corrente rotórica de partida foi na casa de 150 amperes, calculado na parte C desse exercício, na parte 3. Na videoaula passada, calculamos a corrente com inserção desse banco de resistências, algo em torno de 98, 99 amperes. Então, olha a comparação, 150 dividido por 98. Nós estamos falando de quê, gente? De uma corrente de partida agora bem inferior, tá certo? Ao que nós tínhamos, por exemplo, quando a máquina partiu sem a presença do reostato, tá? Qual o efeito disso se você comparar com a corrente nominal? Ótima pergunta, porque se a máquina fosse de gaiola, a corrente de partida 5, 6, 7, 8 vezes a nominal. Na parte C, me parece que essa corrente deu 6,3, 6,4 vezes a corrente nominal, os 150 amperes. E agora, com exceção do banco de resistência, algo em torno de 98, 99, vou comparar com os mesmos 23, tanto, quase 24 amperes do rotor. E fazendo essa comparação, ó, o que eu vou chegar aqui, ó, praticamente 4 vezes, ou seja, de 2 a 4 vezes a corrente nominal no instante de partida, é o que se espera, por exemplo, de uma máquina de rotor bobinado. E olhem que essa máquina aqui não era nem de rotor bobinado, hein? Nós pegamos os dados, ajustamos para poder dar uma beleza maior, uma amplitude maior, envergadura maior exercício. E ainda assim, a relação IP por IN na máquina, com exceção de banco de resistências, não ficou tão ruim assim. Chegou no limite do intervalo, mas afinal de contas ainda está perfeitamente aceitável. Joinha? Para a gente então finalizar essa etapa e finalizar no mais alto nível, tá? Nos falta o quê? Pois muito bem, nós agora queremos que em toda essa faixa de aceleração, em toda essa zona de aceleração, o conjugado máximo seja preservado, o valor dele,
Tá? E para isso eu vou ter que atuar aonde? Na resistência externa, mexendo nas velocidades de cada conjugado, de cada valor de conjugado, mas esse conjugado não sofrendo alteração. Mantendo então o que, senhores? Qual vai ser a grande ideia? Manter o fator de potência da planta referido ao rotor exatamente igual em toda essa extensão e fazendo aquelas convergências de escorregamento, porque você sabe que o S para a partida é igual a 1, mas também você sabe que o S para conjugado máximo tem que ser fruto de quem? Daquele quociente. Senhores, não façam nada em se tratando de conjugado máximo de um motor de indução sem que você tenha a condição do casamento de impedâncias, tá? Para que você tenha torque máximo, conjugado máximo, que é imprescindível. Não se esqueçam disso aqui, ó. Não se esqueçam disso aqui, tá certo? Aqui no nosso famoso radical, ó. RTH ao quadrado mais XTH mais X2 ao quadrado. Perfeito? Bom, então sendo assim, o escorregamento para torque máximo, em qualquer das situações que você quiser apresentar, tem que ser fruto de quem? Desse quociente. Como nós já comentamos, não tem jeito de trabalhar o denominador, porque ele está ligado à tevena. Então, se o denominador não tem jeito de ser ajustado, não tem jeito de ser corrigido, então eu vou mexer aonde? No numerador. De que maneira? Inserindo o banco de resistências, de acordo com a minha necessidade de escorregamento. Simples assim. Simples assim. Tá legal? Então vamos lá, para fazer também a penúltima parte, simultaneamente ao esboço da curva. Pois muito bem. Calcule o valor da resistência. Perceberam que eu não pedi mais para especificá-lo? Por quê? Eu já especifiquei na pior situação, que é a resistência de partida, onde vai dissipar a maior potência possível, os 17 ponto alguma coisa, 17,8 kW. A partir daí, com a máquina acelerando, a coisa vai se manter mais ou menos estável. Suportei o estado de partida, eu suporto o resto. Então, eu quero gradativamente e deslocando nessa curva conjugada de velocidade, tá? Preservando o torque máximo até chegar na região estável, e aí então o reostato já saiu todo ele e o rotor está trabalhando apenas com sua resistência rotória. Maravilha! O que eu faço então? Não esqueça que eu estou acrescentando aqui pacotes de resistência, tá legal? Essa derredinha aqui foi a resistência externa para a curva que trouxe o conjugado máximo para a partida. Como eu tenho mais algumas coisas aqui, eu vou brincar com elas para que possa facilitar a nossa visualização. Pois muito bem. Eu agora quero o conjugado máximo acontecendo com o rotor girando a 20% da velocidade de campo girante. Vamos lá. Quanto que me dá 20% de 1.200? Não precisa nem de calculadora, mas 240 RPM. Então, vamos marcar isso aqui. Em 240 rotações por minuto, eu vou querer também um conjugado máximo acontecendo nesse instante aí. Significa o quê? Que eu vou então recalcular qual o valor da resistência externa para que o mesmo torque máximo aconteça agora a essa velocidade e fazer como se fosse um TAP resistivo, alterando, né, o TAP de trabalho desse nosso reostato. Olha que coisa legal. Perfeito? Não vou mexer no torque em módulo, eu vou atuar na velocidade na qual ele está acontecendo. E para isso, eu vou colocar aqui qual seria o valor dessa resistência para que eu consiga esse efeito, trazer esse conjugado máximo daqui para essa posição. Vamos lá? Qual a pergunta que eu faria? Se o rotor está girando, em azul, tá? Se o rotor está girando com a velocidade de 20% do campo girante, qual é o escorregamento? O que falta? 0,80. O que eu faço? Convergência. Eu vou convergir a condição, a relação de torque máximo para o escorregamento que eu desejo. Então, se eu quero agora torque máximo com S de 80%, gente, isso vai ser igual a quem? Ao R2, mais um novo reostato externo em azul, que é o TAP que eu desejo, sobre quem? Sobre o nosso famoso radical. Pronto, resolvida a questão. Uma coisa que eu digo sempre para vocês, um problema só existe quando ele não está, né, resolvido, né, e modelado matematicamente. Depois é trabalho braçal, acabou. O que vamos fazer então? Vamos ver se tem espaço físico aqui. 0,144 mais esse novo nível de TAP resistivo, ou estágio de resistência, se você assim preferir, sobre quem? Sobre o nosso famoso radical, ó. Resistência de término 0,273 ao quadrado mais reatância 0,49 mais 0,209 ao quadrado.
Perfeito? Combinado? Fazendo esta continha aqui, vamos chegar no resultado externo de, para ser exatamente exato, né? Uma vez que eu já fiz essas continhas para a gente aqui, uma resistência externa em azul de 0,456 ohms por fase. Mas é importante que vocês façam, tá? Perfeito? 0,456 ohms por fase, ou seja, uma resistência de 0,456 ohms por fase nessa posição aí. Pronto. Pronto. Se você quiser brincar, faça uma coisa para mim, coloque essa resistência naquele circuito equivalente de Thevenin, só não se esqueça que o S agora vale 0,8. Tá? Você tem que alterar aquilo lá também para que você possa fazer a devida compensação. O que você tira na resistência externa, você acrescenta na resistência do rotor, aí a compensação para que o fator de potência não se altere. Não há dificuldade, não há mágica, há uma análise do circuito elétrico. Tá? Mas essa letra continua. Eu agora também quero o conjugado máximo com o rotor girando a 40% da velocidade de campo girante. Se o rotor está a 40% de campo girante, o rotor está, o escorregamento vale quanto? Vale 0,60. Outra convergência. Então vamos lá? Marcar na nossa curva. O que representa 40% de 1.200? 480 RPM. Então, por volta dessa velocidade, 480 RPM, nós teremos o quê? Outro TAP, um outro estágio. Eu tirei mais resistência para quê? Para permitir que o motor acelere, mas mantendo o conjugado estável. Olha isso aqui. Olha como é ficando bonita a nossa curva. Bem traçada, extremamente bem informativa, rica em detalhes, tá certo? Sem achismos, tudo vinculado ao cálculo efetuado anteriormente. Tá legal? O que me falta calcular é a resistência, o TAP dela, para que eu possa ter essa configuração ali. Vamos a ele? Vamos. Se o rotor está girando a 40% do campo girante, qual é o valor de escorregamento? 60%. Então, de novo, convergência. Convergir as situações. Quais situações? Eu quero que o conjugado máximo, que só acontece na observância desse casamento de impedâncias, aconteça a esse escorregamento. Pronto. Eu quero um S de 0,600 igual a quanto? Igual a R2 mais um TAP vermelhinho para fazer a devida, né, relação sobre quem? Sobre o nosso famosésimo radical. Não há dificuldade alguma. Então, RTH ao quadrado mais XTH mais X2 ao quadrado. Perfeito? Resultado, substituindo os valores, 0,144 mais esse TAP resistível vermelhinho, sobre quem? Sobre o nosso famoso radical. Ou seja, 0,273 ao quadrado mais 0,49 mais 0,209 ao quadrado. Prontinho, prontinho, prontinho. Fazendo esta continha aqui, só que antes de dar o valor, gente, quando você pega traquejo, quando você começa a se envolver com o equipamento, como nós estamos fazendo, eu disse a vocês, lembra? Esse modelo, essa metodologia, essa abordagem, ela é longa, ela é repetitiva, às vezes cansativa, mas segura ao extremo. Se você fizer isso com calma, você vai pegando uma envergadura, sabe? Um conhecimento intrínseco tão grande que você começa a perceber coisas, sinais que o motor indica para você. Lembra diagnóstico de máquina? Como é que você faz uma coisa dessa aí fora, gente? No exercício da sua profissão, olha só, Max, isso não é detalhe. Isso é experiência, isso é conhecimento, isso envolve, isso é intimidade com o equipamento. Olha só. Eu estou com 0 RPM e tive que inserir 606 milhões de resistência, calculado na íntegra. Se essa resistência fosse maior, 700 por exemplo, eu traria esse pico para cá. Velocidades negativas significa o quê? Que eu estou jogando conjugado fora em termos de efeito Joule. Eu calculo uma resistência excessiva. Se eu calculasse uma resistência menor, eu teria o conjugado máximo, não a velocidade que eu queria, mas uma velocidade já um pouco maior. Então, a velocidade, a resistência para conjugado máximo na partida é calculada com calma, assertivamente. Tá? Porém, olha isso aqui. Para 0 RPM, 606 milhões de resistência. Muito bem. Eu ganhei, senhores, 20% de velocidade mecânica. Lembra? Conjugado máximo com o rotor girando a 20% da velocidade do campo girante. Então aqui, ganhei 20% de velocidade mecânica.
e eu passei para 456 milhões. Se eu estou bem certo, ao ganhar 20% de velocidade, eu tive que tirar 150 milhões, perfeito? Da resistência externa. Como eu estou, em tese, numa região de fator de potência uniforme, manutenção de impedâncias, eu penso que a coisa é muito linear, quer ver? Então, o que eu tive agora daqui para cá? De rotor a 20%, passando a 40% da velocidade de campo girante. Eu ganhei mais 20% de velocidade? Peraí, se eu estou numa região mais ou menos proporcional, respostas todas elas lineares e previsíveis. Se eu ganhei 20% de velocidade daqui para cá, ganhei 20% de velocidade daqui para cá e tirei 150 milhões, peraí, se eu ganhar mais 20% de velocidade para manter as mesmas condições, eu acho que vou fazer essa conta aqui de cabeça. A resistência externa será 0,306 ohms por fase. Faça uma conta, por favor. Por favor. É sensacional isso, né? Máquinas, senhores, não te puxa o tapete. Não te puxa. E repito, quanto mais trabalho com ela, quanto mais envolvimento, mais traquejo, né? Mais intimidade, mais ela te responde assertivamente. Bom, agora você já matou a questão, né? Agora eu quero a mesma situação, qual o mesmo conjugado com o rotor agora a 60% da velocidade de campo girante. Algo mais ou menos aqui. Então vamos lá. Quanto que daria esse 60% do campo girante? Está aqui na mão. 720 RPM. Algo mais ou menos nessa posição aqui. A curva está ficando bonita, né? Elegante, charmosa, tá certo? Como me faltou um pincel aqui com outra cor, vou fazer, quem sabe, isso aqui. Olha que coisa mais chique, olha que coisa mais linda. Então, eu quero agora esse banco de resistência exatamente para essa nova posição. Perfeito? O que seria? Se o rotor está a 60% da velocidade de campo girante, qual é o escorregamento? 0,40. Se eu quero o conjugado máximo, em qualquer circunstância, o que eu devo fazer? Uma convergência de situações ou de condições. Quais? Tudo que se faz, qualquer coisa que se diga, qualquer conta relativa ao conjugado máximo, observância do casamento de impedâncias. Agora, se eu quero essa condição para um dado escorregamento, iguale. Se o rotor está girando a 60% do campo girante, o escorregamento é 40%, então, sem medo de ser feliz, 40% igual a quem? Ao R2, mais esse novo pacote resistivo verdinho, sobre quem? Sobre o nosso famoso radical. Vamos lá. Perfeito? Senhores, não tem dúvida, não tem mistério, não tem complicação. Tá certo? Olha só. Perfeito? Então, seria o quê? 0,144 mais o pacote resistivo verdinho, resistivo externo, sobre o nosso radical de valores já bem conhecidos. Porque no Thevenin, né, não tem jeito de mexer nele, porque não depende do escorregamento. Por isso é que a variação se dá, fundamentalmente, no bloco estatórico. Perdão, no bloco rotórico, através das escovas e anéis coletores. E eu tenho certeza que você já sabe a resposta. Ora, se daqui para cá eu ganhei 20%, tirei 150 mil-ohms no reostato, se daqui para cá, mais 20%, tirei mais 150, o que eu tenho daqui para cá, gente? Mais 20% de variação de velocidade. Significa o quê? Eu vou tirar mais 150 mil-ohms do reostato. Mas faça essa continha, por gentileza, tá? Você vai chegar mais ou menos nisso aqui, ó. Um reostato de, basicamente, 0,156 ou 156 ohms por fase. Olha que espetáculo. Quer dizer, você está acelerando o motor está preservando o torque no seu valor máximo em toda a faixa de aceleração, sem mudar a corrente rotórica, sem mudar a fator de potência do rotor, preservando, arrastando ele, acoplamento de carga. Eu depois peço, eu quero o mesmo torque com o rotor a 80% do campo girante. 80% é escorregamento de 20%. 20% é praticamente o nosso, 0,19. Se você fizer a conta com 20%, vai dar um escorregamento, um restante quanto? De 6 mil-ohms, faça a conta. Porque 0,20 de velocidade, com o rotor a 80% da velocidade de campo girante, significa escorregamento de 20%, que é quase 19,2. Então, se você tirar mais 150 aqui, porque você vai aumentar mais 20% de velocidade, você teria apenas 6
milhões de resistência externa. Então eu admito que quando você chega num S de 19,2, isso é 20%, tá? Resultado, você chega aqui, tira toda a resistência externa, a máquina passa a trabalhar basicamente com quem? Com a resistência do rotor, e você transfere então a curva conjugada de velocidade para a curva conjugada de velocidade original que essa máquina naturalmente iria apresentar. Olha que coisa, senhores. Olha que beleza. Então, tá aí o nosso exercício resolvido na íntegra, com calma, cada módulo conversado, discutido, e eu espero que ao longo dessa conversa, muitas teorias e muitos teoremas foram comprovados, tá certo? Por exemplo, mais uma vez, o valor do conjugado máximo, o valor do conjugado de partida, o valor do conjugado nominal, o valor do conjugado para qualquer escorregamento de um motor de indução, independe da resistência externa ou de resistências rotóricas. O que elas podem interferir é na velocidade na qual esse conjugado máximo pode acontecer, mas nunca no módulo dele. Tá? Que outro, aliás, o conjugado, perdão, eu falei uma coisa equivocada aqui, tá? O valor do conjugado máximo que o motor de indução desenvolve, ele independe da resistência externa ou resistência do rotor. O máximo que ela pode fazer é alterar na velocidade que o conjugado máximo acontece, como nós vimos aqui. Agora, o valor do conjugado máximo, agora sim vai ser correto, o valor do conjugado máximo, do conjugado de partida, do conjugado nominal e do conjugado para qualquer escorregamento, todos eles são proporcionais ao quadrado da tensão em seus terminais, porque todos dependem de V de θ ao quadrado. Perfeito? Mas antes de encerrar, eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês que aconteceu comigo em campo em algumas oportunidades, tá certo? Que eu fui lá exatamente para tentar atender um cliente nessa situação. Preste atenção. É muito comum, quando você parte o motor, você já viu isso, um motor de apenas 10 cavalos, você viu o valor da corrente de partida? Referida ao rotor, 150 amperes. Um motor cuja corrente nominal é 25, 26, partiu com 150, quer dizer, isso cria o quê, gente? Uma queda de tensão muito grande no próprio motor e na alimentação e no sistema que alimenta a planta. Tá? Então, dependendo da potência que o motor possui, lembra que eu disse aqui, se fosse uma máquina de gaiola, você obrigatoriamente usar no mínimo para o motor de 10 HP, 10 cavalos, uma chave compensadora para achatar esse nível de corrente da partida, para evitar problemas de afundamento de tensão na planta como um todo e até para consumidores ao lado, que não tem nada a ver com você partir o motor na sua instalação. Tá certo? Perfeito? Mas como é uma máquina de rotor bobinado, a simples inserção da resistência já achatou a corrente de 150 para 98, 99. Bacana, tá certo? Mas muita atenção com dispositivos em campo, cuja única finalidade, atenção para o que eu vou falar, muita atenção com dispositivos em campo, cuja única finalidade é reduzir a corrente de partida de um motor pela simples e única variação de tensão. Se o objetivo é apenas esse, a ação é corretíssima, porque todo motor de indução, no instante de partida, é um circuito de impedância constante. Ora, bolas, isso é lei de Ohm. Se a impedância dele é constante na partida, em qualquer que seja a condição de partida, vazio, nominal, meia carga, V é Z vezes I. Se o Z não varia, tudo que você fizer na tensão, você reflete na corrente, você reduz a tensão para 90%, para 80%, para 70%, você reduz a corrente de partida proporcionalmente. Maravilha. Agora, não se esqueça de uma coisa, engenheiros eletricistas, engenheiros de automação, engenheiros eletrônicos, engenheiros de energia, engenheiros de uma maneira geral que trabalham com energia elétrica. Se você reduz a tensão de partida, isso afeta o conjugado de partida e todos os outros quadraticamente. Então, se você reduz a sua tensão para 80% do valor nominal, seu conjugado de partida cai para quanto? Para 64% do valor de teria, porque 0,8 ao quadrado. Então, vale a pena, em cada caso, avaliar, verificar se a queda de tensão que você almeja para reduzir a corrente não afetará tanto o conjugado ao ponto de que fazer com que o motor não consiga partir com aquela carga. Então, se tira de um santo para comer o outro, isso não vai dar certo. Então, muita atenção em campo nesses ajustes, principalmente em sistemas automatizados, tá? E eletrônicos de acionamentos. Você reduz a tensão para reduzir a corrente de partida, ok, mas avalie o que vai acontecer também com os conjugados, principalmente o de partida, porque todos eles são função do quadrado da tensão aplicada em seus terminais. Joia? Espero sinceramente que esse esforço aqui desse cálculo tenha sido útil a vocês. Um grande abraço, saúde e paz, até a próxima.